Você acha que uma pessoa vai ganhar dinheiro se ela tem um problema sério, inconsciente ou consciente com o pai representa o dinheiro. A pessoa, ela tenta expandir, não vai. Tenta expandir, não vai. Ela tem um problema com o pai. Você foi tão reprimido ou isolado do pai que você não consegue ter dinheiro. Você já parou para pensar por que a sua relação com seu pai pode estar afetando suas finanças? E o que isso tem a ver? Segundo alguns estudos, o pai representa a força de expansão, a ação no mundo, o sucesso profissional e a capacidade de reter a prosperidade, enquanto a mãe conecta com o fluxo da vida, com a nutrição e com a chegada do dinheiro. O pai é o portal que nos dá permissão para ir além, crescer e conquistar o nosso espaço exterior. Historicamente e arquetipicamente, o pai é quem tira do colo da mãe e apresenta a criança para a sociedade. Na vida adulta, essa energia se traduz na sua coragem de se expor, de colocar sua voz no mundo, de ser visto e de assumir seus talentos. O papai da gente, ele representa o provedor. Aquele que é o dinheiro, aquele que vai à luta. Claro que as mulheres, hoje em dia, elas que estão indo à luta muitas vezes, mas dentro da fisiologia toda, dentro do contexto original, sempre o homem foi o provedor. Se você não está bem com o papai, você não consegue prosperar. Algo dentro de você vai fazer você ficar sempre dependente financeiramente de alguém. A maior parte desse tipo de conteúdo que você vê por aí é baseado na visão da constelação familiar. Porém, eu resolvi trazer para vocês uma visão do ponto de vista da psicologia e da neurobiologia. Muitas pessoas passam anos tentando mudar de vida, fazem cursos, assistem a vídeos de prosperidade, mas continuam presas na escassez. Elas acham que o problema é o mercado de trabalho, mas a verdade é neurobiológica. Um cérebro que carrega mágoa, raiva e ressentimento é biologicamente incapaz de enriquecer. Quando você guarda mágoa ou raiva da figura do seu pai, seja por abandono, por excesso de punição ou por gritos na infância, você ativa um mecanismo de alerta constante na sua mente. Cientificamente, a mágoa crônica mantém o seu corpo inundado de cortisol, o hormônio do estresse. O que acontece no seu cérebro quando o cortisol está alto? Ele entra em modo de sobrevivência. E no modo sobrevivência, o córtex pré-frontal, que é a área responsável por criar estratégias financeiras, ver oportunidades e tomar decisões inteligentes, simplesmente é desligado. Você não consegue prosperar porque a sua energia biológica está sendo gasta para remoer o passado e se corroer por dentro. Tá com raiva? Tem mágoa? Tem tristeza? Você não conheceu seu pai? Seu pai foi alcoólatra? Trabalhou demais? Quais as características do seu pai? É muito importante você saber. Então veja, a pergunta que eu te faço, será que você sabe que certos setores da sua vida estão bloqueados, principalmente a carreira, porque papai foi ausente de alguma maneira? Não é culpa do papai, não. Às vezes papai trabalhava tanto que não podia te dar atenção, mesmo trabalhando dentro de casa o dia inteiro. Ele não podia te dar atenção. Ou o papai viajava demais também a trabalho, ou jogava, ou era alcoólatra, como eu falei. E o pior dos pais, que não é culpa dele também, o pai extremamente bonzinho. O extremamente bonzinho, a gente já sabe que a mãe que é dominante. A mãe que é aquela que manda, dá ordem, porque o pai não reage e deixa a mãe fazer o que quiser com você. E existe uma mágoa muito grande, inconsciente, das crianças em relação ao pai bonzinho. Só que elas substituem, sem perceber, como tadinho do meu pai. Coitadinho do meu pai era tão bonzinho e minha mãe judiava dele, ou minha mãe mandava em tudo. Na verdade, dentro de você está assim, por que meu pai foi fraco? Por que meu pai não chegou na minha mãe e falou, alto lá, eu também participo da família, eu também quero participar da educação. Por que papai não foi meu herói? Por que papai não me protegeu da mamãe? Então existem estas questões.
E todo papai que lá no inconsciente da criança se desenvolveu como uma forma de ausente, essa criança tem sérios problemas hoje, na vida adulta, de não conseguir uma carreira estável, finanças estáveis, está sempre com dívida. A psicologia comportamental explica que a raiva não resolvida cria uma barreira de autossabotagem. Sem perceber, você passa a rejeitar o sucesso ou a se esconder do mundo. O seu subconsciente associa a autoridade e o crescimento ao perigo e à dor que você viveu na infância. A verdade nua e crua é que a sua pobreza atual é o preço que você paga por manter sua engrenagem de ressentimento ligada. O dinheiro exige clareza, exige foco e exige uma mente livre de ruídos. Enquanto você escolhe engolir o choro e alimentar a raiva do passado, você estará drenando a dopamina que deveria estar usando para construir o seu império. Limpar essa dor não é um ato de bondade com o outro, é um ato de inteligência e sobrevivência financeira para você. Mas, Cris, mas se eu me dou bem com meu pai, e se eu e meu pai sempre fomos muito unidos a vida toda, amigos a vida toda, e mesmo assim eu estou sem dinheiro, tem alguma coisa errada dentro de você em relação ao seu pai? Se tem outros irmãos, outras irmãs, o que verdadeiramente você sente em relação ao seu pai? Será que você viu alguma coisa que você não gostou, que ele fez contra a sua mãe, contra um irmão, uma irmã? Alguma coisa que ele fez contra você, mas você deixou para lá? Tem alguma coisa que você não consegue soltar o teu papai. Por mais que você aparentemente se dê bem com ele, a gente só sabe que uma pessoa está super resolvida com o papai quando ela está muito próspera financeiramente. E olha que eu já vi filho e filhas brigados com o pai, olha só, briga feia, nem se falam, e os dois estão muito prósperos, porque existe uma diferença do superficial do sentimento e do profundo do inconsciente. E estas que não falam com o papai, que têm mágoa do papai, na verdade amam muito o papai. Estão prósperos porque pegaram alguma coisa boa daquilo que ele deixou para a família e ficou no inconsciente. Agora, por mais que você diga, não, papai foi maravilhoso, papai é legal, ele me ama e tal, mas você não tem dinheiro ou você está dependente da família, tem alguma coisa errada aí. Sim, o papai ausente sempre vai causar falta de estabilidade financeira. Mágoa com o pai. Quem tem mágoa com o pai, em variados níveis de mágoa, não prospera. E aí, quando você chega num nível de ganhar dinheiro, de prosperar, a mente subconsciente faz com que você, a mente subconsciente é que está com essas mágoas guardadas lá dentro, né, corroendo você, ela faz com que você não avance mais, te puxa para baixo, porque ela vai fazer com que você não se sinta merecedor da prosperidade. Isso é muito sério. Então, se você quer prosperar de verdade, não estou falando em perdoar, você tem que limpar essas mágoas, você tem que fazer uma reprogramação mental. Mas como sair desse ciclo destrutivo? Como limpar essa mágoa para destravar a prosperidade? Vou te dar 3 passos práticos baseados na ciência do comportamento. Técnica número 1. Escrita expressiva para esvaziar a mente. Para limpar a raiva do subconsciente, a ciência recomenda a técnica da escrita expressiva. Pegue papel e caneta e escreva tudo o que você gostaria de ter dito na infância ao seu pai. As injustiças sofridas, as mágoas, as cobranças excessivas. Jogue toda a raiva no papel e depois destrua esse papel. De preferência, queime e jogue as cinzas no lixo. Quantas vezes você irá fazer esse ritual? Quantas vezes forem necessárias? Entenda que cada vez que fizer, você irá sentir menos raiva. É um exercício poderoso, até sentir que zerou, que isso não te incomoda mais, que você consegue lidar. Estudos mostram que esse ato físico de escrever a carta e queimar sinaliza ao seu cérebro que o perigo passou, reduzindo imediatamente os níveis de estresse e trazendo clareza mental. Técnica número 2.
O psicodrama da cadeira vazia. Esta é uma técnica clássica da psicologia para externalizar a raiva presa no corpo, sem precisar falar com a pessoa real. A ação prática. Coloque uma cadeira vazia na sua frente, em um quarto fechado, onde você esteja sozinho. Imagine a figura do seu pai sentada ali, e você irá falar em voz alta tudo o que você engoliu a vida inteira. Grite, chore, ponha a raiva para fora e diga o quanto aquilo te machucou. O cérebro não diferencia totalmente o real do imaginário. Ao falar em voz alta, olhando para o espaço, imaginando a figura do seu pai ali, você descarrega a tensão física e o estresse acumulado no seu sistema nervoso. Técnica número 3. O espelho da inversão de papéis. Quem tem mágoa do pai costuma travar na vida real quando precisa lidar com chefes, clientes ou figuras de autoridade, agindo como uma criança indefesa do passado. Essa técnica quebra esse condicionamento usando o espelho. A ação prática. Vá para a frente do espelho, olhe nos seus próprios olhos e mude a sua postura para uma posição firme. Agora você vai falar com seu pai através do reflexo, mas assumindo o papel de adulto. Diga em voz alta: eu não sou mais aquela criança indefesa que aceitava seus gritos. Eu cresci. O seu tempo de autoridade sobre mim acabou. Em seguida, mude o tom de voz para uma voz de comando, firme e pausada. E diga: eu assumo o controle da minha vida e do meu dinheiro agora. Falar isso olhando para o seu próprio reflexo reconfigura a percepção do cérebro, tirando você da posição de submissão e ativando a sua identidade de poder e independência. O perdão nunca vai mudar o passado. Ele pode reprogramar. O passado físico não, mental sim. Mas o perdão vai modificar muito o seu futuro. Quando você se libera de mágoas, se libera dessas questões que estavam te travando, porque isso é um bloqueio mental, esse é um bloqueio emocional, o seu futuro começa a se abrir e a prosperidade começa a correr atrás de você. Então, e outra coisa, perdão não é sentir, é decidir. Decida perdoar, reprograme a sua mente e comece a prosperar, simples assim. O seu passado não deve definir o tamanho da sua conta bancária, a menos que você permita. Guardar a raiva do seu pai não pune a ele, só pune o seu bolso e o seu futuro. Deixe o bloqueio deslizar para fora da sua vida e assuma de uma vez por todas o papel principal que você nasceu para viver. Agora, firme comigo um compromisso de fazer essas técnicas e vir me contar seus resultados. Eu quero ler a sua história de virada. Para selar esse pacto de sucesso agora, escreva aqui nos comentários: o passado ficou para trás, agora tudo se fez novo. Vamos seguir juntos nessa jornada de prosperidade. Até o próximo vídeo!